Fala galera, agora a gente vai dar continuação ao nosso curso, mini curso de derivadas, né, de cálculo um. E nessa aula, nessa aula, né, nesse módulo, a gente vai falar sobre a notação das derivadas e a sua importância. Para que serve, né? Vamos começar com a sua importância, porque você viu tudo aquilo, né, sobre a definição das derivadas que a gente falou na aula passada e tudo. Aí você vai estar meio confuso, porque vai se perguntar, certo? Para que isso funciona, né? Para que isso serve? E eu vou começar, por exemplo, no ramo da física. Para que serve na física? Então, digamos que a gente tenha um gráfico S por T, né? No caso, é um gráfico de posição em metros por tempo em segundos. A unidade não importa muito, mas enfim, né? Digamos que vai ser uma função linear, né? Então, no caso, é um MRV, né? Um movimento retilíneo uniforme. Então, sua velocidade vai ser constante. Como é que a gente define a velocidade dessa função? Você deve estar ligado no que eu quero dizer, né? A gente define a velocidade como justamente a inclinação da reta, né? A tangente do alfa. A tangente dessa função vai ser a sua velocidade, vai definir a sua velocidade, certo? Mas você está vendo isso aqui, você não precisa de derivadas para calcular isso, né? Você consegue fazer isso daí, sabendo alguns valores lá, calculando delta y sobre delta x, aí você já chega no valor da velocidade. É igual a velocidade, né? Mas, digamos que você vai ter uma função mais complexa. Digamos que é de um movimento uniformemente acelerado. Mas pode ser até de um movimento com aceleração não constante, tá? No modo que a gente vai ver aqui com as derivadas, a gente pode encontrar essa velocidade de qualquer forma. Mas, digamos que a gente vai ter um movimento. Hum, ah, pronto. Um movimento uniformemente acelerado, né? Um movimento uniformemente variado. No caso aqui, a gente é um movimento uniforme e aqui é um movimento uniformemente variado. No mesmo gráfico de S por T. Ok. Como que a gente vai achar essa inclinação agora, né? Porque você vê que essa inclinação varia. Aqui a gente tem uma certa inclinação, aqui a velocidade é outra, né? Aqui ele para, né? Depois ele volta a acelerar. Como é que a gente vai achar essa inclinação? Você já deve estar vendo que é pelas derivadas. O que isso quer dizer em termos práticos? Que a derivada da posição em relação ao tempo, né, em relação ao eixo tempo, se a gente derivar a posição, a gente obtém a velocidade. Simples assim. Mas como é que a gente pode anotar isso, né? Como é que a gente pode escrever isso? A gente tem duas formas, né? A gente pode escrever tendo uma função f de x, a sua derivada. A gente pode representar como f' de x, né? Então, no caso, a gente vai aquela função f de x é igual a x ao quadrado, o f' de x é 2x, ok? Isso é a notação de Newton para as derivadas. Mas a gente também tem outra notação que é mais utilizada, tá? Essa daqui, de Newton, a gente usa mais para casos mais básicos, sabe? Com a notação mais simples. Mas a gente tem a notação de Leibniz também, que é basicamente, se a gente tiver uma função f de x igual a x ao quadrado, a derivada em relação ao eixo x, né? Porque a gente está fazendo sempre a derivada em relação ao eixo x aqui, nesse caso é em relação ao eixo t, naquele caso é em relação ao eixo x, de f de x é igual a 2x. Ou ainda, dy dx é igual a 2x. Isso é geralmente como você vai ver, tá? Na maioria dos casos. Eu vou puxar essa parte pro outro lado, que fica mais organizado. Ok. Então, a gente já tem esse fator, né? A derivada da posição é a velocidade. Como é que a gente pode escrever isso? ds dt
é igual a V, certo? E pela definição, a gente teria que o limite de ΔS tendendo a zero, de F de S mais ΔS menos F de S, não, F de T, né, no caso, T mais ΔT, que é ΔT, menos F de T sobre ΔT, certo? Isso daqui seria a definição de derivadas da velocidade. O que isso daqui representa, né? Vamos pela lógica. A gente está pegando um certo intervalo de tempo muito pequeno e a gente vai calcular a velocidade. Isso daí é basicamente uma velocidade instantânea, né? A velocidade do carro naquele instante. Não é uma velocidade média, né? Porque a gente tá pegando, tipo, em 0,001 segundos com a velocidade do carro. Dentro desse intervalo, aí vai ter basicamente a velocidade instantânea do carro. E essa é a grande utilidade das derivadas, né? Que a gente acha a velocidade instantânea disso, ok? Então era basicamente isso para essa aula de hoje. Na próxima aula eu vou mostrar um atalho, né? Para você calcular as derivadas. Porque realmente, essa expressão aqui é muito longa, expressão do limite, essa expressão por definição. E aí não fica muito prático da gente desenvolver essa função, essa equação, né? Toda vez que a gente for calcular uma derivada. Então, eu vou mostrar para você um atalho bastante útil para calcular a derivada.